há muitas moradas na casa de meu pai. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, por que Kardec coloca isso na base? O que eu não estou conseguindo enxergar? Há muitas moradas na casa de meu pai. E então, eu comecei a refletir e descobri algumas coisas que eu quero compartilhar. São poucas coisas, eu sei. São pouquinho, mas é um pouquinho que eu quero repartir. Todas as religiões da terra são tribais. Tribais. Todas. Nessas religiões, onde você nasceu, importa. Onde o templo está localizado, importa. A cor da sua pele, importa. A língua que você fala, importa. Se você é homem ou mulher, importa. A sua orientação sexual importa. Então é mais ou menos um sistema primitivo de crença em Deus. É como se nós voltássemos para o homem das cavernas, que olhava para uma tribo vizinha e dizia assim, aquela tribo é minha inimiga, essa é minha tribo, porque aqui todo mundo se fala como eu, se veste como eu, tem a mesma aparência que eu tenho. Religiões tribais, que tentam a todo custo colocar Deus em uma gaiola. Então, eu tive um vislumbre. Como que eu tive esse vislumbre? A minha esposa viajou e eu fiz uma pipoca, de micro-ondas. Sentei com meu filho de 7 anos e nós fomos assistir Star Trek, Jornada nas Estrelas, versão moderna. E enquanto eu comia a pipoca, com ele, e a gente assistindo a nave, a Enterprise, fazendo dobras estelares, viajando por outras galáxias, vários planetas, os planetas se reunindo numa federação. Eu falei, eu acho que eu comecei a compreender. Então eu fui para a Wikipedia e descobri o seguinte: a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Quanto tempo você demoraria para chegar no seu trabalho a essa velocidade? Seria um sonho. Seria um sonho, porque eu demoro 1 hora. Mas eu queria dar algumas pequenas dimensões. O Sol mais próximo do nosso está a 8,6 anos-luz da gente. Se você fizer suas malas, fizer o check-in, entrar numa nave que viaja à velocidade da luz, 9 anos depois você chega em Sírius. Achou muito? Achou muito? Ok. Quanto tem de espessura a nossa galáxia? Eu não vou falar de diâmetro, não. De espessura. De espessura. Entre 1.000 a 3.000 nas pontas, 1.000 anos-luz. E 3.000 anos-luz no centro. Ou seja, só a largura dela são 3.000 anos de viagem à velocidade da luz. Você acha que dá para ir com o corpo físico? Só se você tiver dobra estelar da Enterprise. Ok. E o diâmetro? E o diâmetro? 100 mil
anos-luz. 100.000. Você já imaginou? Você sai espírito zombeteiro e chega espírito sábio na outra ponta. Mas tem mais. Tem mais. Do Sol ao centro da galáxia, você demora 26.000 anos-luz. E agora, para deixar todo mundo assombrado, eu estou falando só da Via Láctea. Você quer viajar para a galáxia mais próxima da Terra, Andrômeda? A mais próxima, 2,5 milhões de anos-luz. 2,5 milhões de anos-luz. Você sai dinossauro e chega a ser humano. Essa é a mais próxima. Eu consultei alguns dados com o amigo Otacílio, que é físico da Universidade de São Carlos, e ele me disse que existem galáxias que estão a bilhões de anos-luz da Terra. Você sai mineral e chega espírito puro. Eu pergunto, qual o conceito de Deus nesse quadro? Só tem um, o que a doutrina espírita oferece. Se um dia existir Enterprise, se um dia existir Spock, Capitão Kirk, se um dia nós viajarmos pelo universo, a única religião capaz de atender aos anseios da tripulação da Enterprise é o Espiritismo. Porque ele mostra um Deus cósmico, não um Deus tribal. Você não precisa falar, não precisa cor de pele, você não precisa nem de corpo. O Espiritismo é para espíritos. Você não precisa ter cor de pele, você não precisa ter língua, você não precisa vestir nada, não precisa ter corpo. É a religião cósmica do amor e da verdade. E aqui Kardec faz questão de colocar isso. Há muitas moradas na casa de meu pai, moradas físicas e moradas espirituais. Então o que ele está dizendo é que o Evangelho não é um ritual, o Evangelho não é uma crença para quem vive numa cidade, o Evangelho é um código moral das galáxias. Das galáxias. Então ampliou um pouquinho. Ampliou. Não existe mais fronteira, não é só no mundo, não. A gente pensa que a gente brinca, mas pensa que esse assunto é um assunto pueril. Eu assisti a um congresso de teologia em que um dos palestrantes era Frei Beto. E fizeram a seguinte pergunta. Quem fez a pergunta? Professores. Era um encontro. E a pessoa fez uma pergunta para ele. Frei Beto, se um dia nós fizermos um contato com outras civilizações interplanetárias, como que nós vamos falar de Jesus com eles? Como é que você vai conversar como? Olha, sinceramente, como espírita eu não teria dificuldade nenhuma.
eu pegaria o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e diria: há muitas moradas na casa de meu pai. Meu pai é seu pai, então, prazer te ver, irmão. Você estava longe, né? Religião cósmica. Cósmica.